Então, naquela última aula que a gente acabou comentando referente ao ovo de Páscoa, tal, não sei se vocês lembram. Ah, é verdade, agora eu lembrei, Aí eu fiquei curioso. Aí eu dei uma pesquisada, então aproveitar como a Brenda ainda não entrou, vamos só comentar um pouquinho sobre a origem, né? Falou aqui no texto onde eu pesquisei, falou que teve origem da China e na França, onde eram utilizados ovos normais de galinha, onde esses ovos, nessa cultura, representavam o nascimento, a ressurreição, tal. E aí depois que lá na França, nas patisseries, foram introduzidos o quê? Eles pegavam esses ovos para se transformar no chocolate, faziam um furinho e colocavam o chocolate dentro, entendeu? Aí foi através disso que depois a indústria acabou roubando essa ideia, né? Aí transformou nesse sentido da Páscoa. É totalmente diferente do nosso entendimento no sentido de tanto aquela alegria. Porque se a gente for ver bem, a Páscoa para os cristãos da época representava o quê? Foi quando aconteceu aquela morte, as mortes no Egito, onde o Senhor falou que ia passar. Quem não tivesse passado o sangue do cordeiro nos umbrais, estava escrito lá em... Deixa eu ver aqui. Lá em Êxodo, onde que pediam para oferecer sacrifício de Páscoa ao Senhor. Era um sacrifício de um animal, de um rebanho, ou uma ovelha. E aqui, ó. Não comam pão fermentado. Por quê? Porque naquela época o fermento representava o quê? Representava coisa ruim, representava o pecado, entendeu? Então, na conotação para a gente, é Cristo. Cristo é o nosso cordeiro. Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi o quê? Foi o cordeiro vivo, né? Naquela época, não. Quando o anjo do Senhor passou e matou todos os primogênitos do Egito, todos aqueles que não tinham a presença do sangue de cordeiro, que era, no caso, uma ordem que o Senhor colocou, que aconteceu as mortes. Amém? Então, vamos dar início sobre o nosso tema, Conhecendo Jesus de Nazaré. O texto está em João, né? João 20, 31, que diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, para crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos começar com a nossa leitura. A nossa leitura está em Marcos, do 1 ao 8. Eu vou ler o primeiro, quem vai ver na sequência. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 2. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. 3. Voz do que clama no deserto. Onde que tá? Marcos aonde? Marcos do 1 ao 8. Agora está no 4. Mas é Apareceu o primeiro? João batizando no deserto. Achou, Yasmin? Não achei não. Tá na revistinha. Aqui, vocês não falam. Achei. Ah, tá. É qual o número? Agora é o 4. Apareceu João. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. De pecados. Sim. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados.
E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia da sandália. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém, né? Então, vamos para o nosso primeiro tópico lá, que é o verbo se fez carne, que até o André, na outra aula, já deu uma bela introdução. Alguém sabe dizer o que esse verbo se fez carne? O André falou, hein? Quem estava prestando atenção? Jesus se fez homem na terra. Hã? Quê? Jesus se fez homem na terra. Certo. Esse assim? se fez homem na terra, como o André mesmo disse, houve uma ação. E ele só se fez... Ele se fez carne, então ele começou a existir a partir daí ou ele já existia? Ele já existia. Certo. Como nós Mas vemos não lá em como Gênesis, homem. Lógico. Isso, não como homem. Ele estava na Trindade, né? Que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho. Vai mesmo que eu estou certo aí, André. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Ele estava desde a fundação do mundo, ele estava. E se nós formos a analisar bem, os profetas, antes de Jesus ter vindo como profeta Isaías, ele já anunciava que viria. Então, teria que vir, né? E ele habitou entre nós e se fez carne. E quando ele se fez carne, eu achei um ato tão divino de Deus, de ele usar a pessoa que ele mais ama. Para quê? Para vir aqui e sofrer e padecer tudo que ele passou. Eu já tenho esse sentimento de pai, né? Eu sei. Já pensou se alguém, se para me salvar outras pessoas eu tivesse que dar a vida do meu filho? Então, esse é o amor maior, né? Que é o amor que Cristo ele teve, onde ele deu o seu filho para nos salvar, né? E cadê aqui? E assim, para vocês, pensam numa coisa que vocês mais amam. Não precisa responder, não. Depois a gente, no final, vai... E essa coisa que você mais ama, você faz o que em prol dela? Você dedica quanto tempo do seu dia pensando nisso ou trabalhando em relação a isso? Ô, Denis, mais sentimental Não, ou material? Coisas, materialmente. Isso, para as meninas entenderem. Material. Coisa. Não, pessoa. Vamos supor, a pessoa, eu almejo um carro. O que eu estou fazendo para isso, referente a esse carro? Eu trabalho, eu tiro uma reserva do meu salário e estou juntando, pesquisando. Então, eu emprego um tempo, emprego uma ação, lutando por algo que eu estou buscando. Mas então não é uma coisa que a gente ama, é uma coisa que a gente mais gosta, né? Então, amor, assim, no sentido, não daquele, bem falado, Yasmin, no sentido de algo que você quer, que seja especial, não aquele negócio amor, que a gente fala, amar só a Deus, né? Sobre todas as coisas, nada mais. Mas algo, então, deixa eu colocar, algo que você goste muito. Depois a gente vai voltar nesse... Então,
Aqui o verbo se fez carne. E a gente vê lá no princípio, né, que Deus criou, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, lá em João. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo é feito por Deus, né? Essa foi a nossa lição, que foi o Alessandro acabou postando referente à nossa leitura diária, né? E aqui nós temos também Jesus como Filho de Deus. Está lá em João, do 1, do 29 ao 34. Eu separei o 33 e 34. João? Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e repousar, esse é o Espírito Santo. E eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aqui nós vemos um testemunho de João falando referente a que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Muitos antes de Jesus manifestar o seu ministério, que era João, talvez seria essa pessoa, né? Já quando João viu Jesus indo se batizar se batizar nas águas, João falou: não, é você que tem que batizar. Ele falou: não, você vai me batizar com água, mas eu vou. Aí é onde entra aquele versículo que Deus batiza com, que Jesus Cristo veio para batizar com o Espírito Santo, onde foi aquela forma da pomba, né, representando o Espírito Santo, que desceu sobre ele. Aqui na quarta-feira a gente aprende como Jesus como pão da vida, que está lá em João 6, 48 ao 58. Alguém leu 47 para mim? João 6, 47. 47? 6, Quando Jesus viu. 47. 47? Isso, 6, 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E no 48 ele complementa: eu sou o pão da vida. Vós, pois, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que comer do pão não morra. Eu sou o pão vivo. Aqui nós vemos ele representando uma forma, ele sendo do pão, o alimento, dizendo assim que todo aquele que se alimenta de Cristo, ele vive, ele tem a vida eterna. E nós, como nós deixamos de se alimentar do pão que é Cristo, nós temos o quê? Nós temos uma fadiga espiritual, onde nós vamos ficando fracos, onde nós, nessa caminhada nossa, onde nós podemos, às vezes, um pequeno vacilo de deixar de se alimentar de Cristo, nos afastarmos. Então, mesmo fraquinho, eu me coloco nessa posição também, quando nós não deixamos de nos alimentar desse pão que é Cristo, desse maná que vem do céu, nós ficamos fracos na fé. Então, sempre procure ler a palavra de Deus, sempre procure estar vigilante e se alimentando dele, porque só esse caminho que para nós seguirmos esse caminho. Bem assim, na quinta-feira, na nossa leitura diária, nós aprendemos que Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor, que está lá em João 10 e 11. Alguém pode ler para mim, por favor? João 10 e 11. Posso colocar junto para guardar?
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas Esqueci, né? ovelhas. É isso? Senhor Isaías. É para ler? João Isso. 10, 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso. Ó, mais uma vez aqui mostrando Cristo como o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Aqui explicando, está falando que ele, aqui mais uma vez, ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus, como verbo, como carne, se fez aqui homem, e ele deu a vida pela gente. Ele até, como homem, ele pensou em desistir. Como ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não, por mim, por você. Depois ele parou e pensou, falou, não, eu vou. Esse é amor grande. E já nós vemos aqui no versículo 12, quem quiser acompanhar aí, depois desse daí que, se eu não me engano, foi Yasmin que leu, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira um lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. Então, nessa nossa caminhada, vai vir... Pode falar, Yasmin. É Yasmin, né? Mas aí nessa parte ele tá falando... Qual é o texto mesmo que você leu? Do bom pastor ou o versículo que eu li? O versículo que você leu, do bom pastor. O 12. O 12? 10. Então, só que aí nesse versículo ele tá falando sobre os pastores, não tá? Sim, e Jesus não é o bom pastor? Sim, o Jesus é o bom pastor, mas aí vem aquela crítica sobre os pastores. É assim, tem médicos e tem maus médicos. Não sei se você já viu em alguma reportagem, médicos ou dentistas que fingem ser dentistas. Eles compram um diploma e exerce uma função a qual eles não estudaram para isso. E se a gente for ver bem, no nosso meio, aparecem muitos falsos profetas. E aqui, nessa simbologia aqui está falando sobre Jesus, o bom pastor. O bom pastor, o nosso pastor, eu creio que o nosso pastor é o bom pastor. Ele vai ensinar nós, como ovelhas, ao que fazermos diante da dificuldade, o que fazermos diante da tribulação, o que fazermos diante da doença. O bom pastor, ele ensina isso. Mas não é isso que está mostrando o texto. O texto está mostrando que o único pastor que existe é Jesus Cristo. Sim, mas eu estou falando assim, aí a analogia, agora passando para nós, eu estou falando do nosso pastor na nossa vida. Porque se a gente for colocar em hoje, nenhum pastor vai dar vida por nenhuma ovelha. Deixa eu falar aqui rapidinho. Oi, Yasmin, Denis, aí eu entendi o raciocínio do Denis, está totalmente certo. E esse capítulo de número 10 é um exemplo a ser seguido, né? Que Jesus está dizendo que ele é o bom pastor. E o que ele está querendo dizer? Que nós temos que seguir esse exemplo. E eu posso estar errado, mas a forma de dizer que nenhum pastor dá vida pela ovelha é um equívoco meu. Porque existem muitos pastores que dão a vida pela ovelha. Esse dar vida é dizer que o pastor se entrega, que o pastor ama, que o pastor ensina, né, trazendo para os dias atuais. Tá? Não é só dar vida em relação a morrer por ela. O exemplo que Cristo deu é óbvio que é de um bom pastor que morreu por nós. Mas o exemplo que ele está dando aqui é de um pastor que se entrega, faz de tudo para ter ovelha, protege ela dos lobos. Tá? Então, assim, o que o Denis disse aí, eu até completo.
no meio dos policiais, nem todo policial é corrupto. No meio da política, nem todo político é corrupto. E no meio dos pastores, nem todo pastor não presta, rouba dinheiro, fala mal das pessoas, não são todos. Então, o capítulo 10 aqui é um exemplo a ser seguido. Tá, Yasmin? Tirando sua dúvida, e não anula o que o Denis está falando. O Denis está falando tem totalmente razão e uma base bíblica aí. Espero ter tirado a dúvida aí. E referente a isso também tem o nosso irmão Vinícius. Se a gente for perguntar para ele como sendo filho de pastor, às vezes, quantas vezes ele deixou de ter um tempo com o pai, que o pai estava resolvendo alguma coisa do ministério, estudando referente para ter uma boa palavra. Por quê? Ele às vezes, o pastor é uma vida tão como é que fala? Então, você tem que ter uma disciplina, você tem que estar orando, você tem que estar em constante comunhão para alimentar as ovelhas que somos nós. Então, ele às vezes tem que se abdicar, às vezes até um pouco de algumas coisas da família. Não, para quê? Para dar um bom alimento para o povo. Então, é isso mesmo, Vinícius? Eu estou falando... Tá certo. Entendeu? Então, eu entendi o que você quis dizer, Yasmin, no sentido assim, que não... Não, eu não saí por causa disso, não. Desculpa, não. Eu tô brincando, mas eu tô vendo você aqui, eu entendo o seu ponto de vista, porque se a gente for ver nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tão capitalista, que a gente esquece do outro e a gente pensa no nosso eu, né? Não, para mim, em primeiro eu, se sobrar eu ajudo todos. Não, mas foi uma boa colocação. Eu entendi. Então a gente aprendeu também, né, o Denis? É bom, né, falar isso, porque é uma dúvida bom dela. Porque às vezes a dúvida é que Yasmin, ela é aquela pessoa ativa. Às vezes alguém pode estar pensando e não perguntou. E você vê, de uma simples indagação sua, respondeu seu questionamento e de outros. Então a gente aprendeu que Jesus, ele se fez carne, é o verbo que se fez carne. Jesus, a gente viu aqui João testemunhando que ele é o Filho de Deus. Aqui a gente viu que Jesus mostrando que ele é o pão da vida, que é ele que nos alimenta, e sim esse alimento nós somos fracos na fé. Isso a gente aprendeu só na semana. Quinta-feira, o autor da revistinha nos deu a leitura diária, dizendo que ele é o bom pastor, né? E aqui, na sexta-feira, João 14:6. Alguém pode ler? João 14, 6 e 7. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém. Você vê aqui que como as coisas de Deus são perfeitas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Se a gente for ver bem na televisão, se você for passar naqueles programas onde supostamente estão pregando a palavra de Deus, cada um tem um tipo de pensamento, seja esse pensamento do lado financeiro, que é a maioria deles, então, e ficam inventando vários caminhos, mas só que se nós formos buscar na palavra de Deus, só há um caminho. Então, referente a esses falsos profetas que vêm, não, você pode vir e ficar como estás. Não, aquilo que tem uma coisa que o Givaldo fala que mexe muito, se a gente for ver bem, o evangelho verdadeiro, ele tem que confrontar. Por quê? Porque senão seria muito fácil. Como nas outras aulas que a gente estava assistindo, veio um tema sobre que referente assim, uma vez salvo, sempre salvo. Não, você tem que o céu ele é ganhado à força. Você tem que todo dia é uma luta.
Às vezes você fala, não vou mais fazer aquilo, não vou mais fazer aquilo de errado. E quantas vezes, quando a gente menos vê, a gente está fazendo. Então, mas aí nessa hora a gente lembra o quê? Que só tem um caminho, só tem uma verdade. E essa verdade é que nos vai trazer a vida. Amém? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Não, então vamos prosseguir. E já no sábado foi Jesus sendo apresentado como a videira verdadeira. Alguém também... Lê pra gente, Luna, você tá quietinha hoje? João 15, do 1 ao 8. Pode ser? João 1 ao 8. De falando que a videira é verdadeira. João 1. Não quis ao 8. João 15, do 1 ao 8. Do 1 a 8. Ah, tá. Pode ler? Pode ler. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ela corta e para eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, eles podem fim que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que lhes dei. Continue unidos comigo e continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com as plantas, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos que estão unidos comigo, e eu com ele. Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora da secará. Será como os ramos secos e são unidos e jogados no fogo. E onde são queimados, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês. Receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa se revela quando vocês produzem muitos frutos, mostram que são meus discípulos. Amém. Aqui, ó. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Então, aqui mostra como funciona o relacionamento. Jesus sendo a videira verdadeira, nós somos os ramos e dependemos dele. E o Pai, como disse no começo, né, ele é o agricultor que cuida de nós. Então, em Cristo, nós enxertados, nós temos os ramos, nós podemos o quê? Dar bons frutos. O que vocês acham por ser bons frutos? O que nós percebemos que pessoas que estão na presença do Senhor, elas dão bons frutos. E já quando a pessoa acaba se afastando um pouco desse caminho do Senhor, ele vai tendo outras atitudes. Nós podemos analisar quando a pessoa acaba se afastando um pouquinho. É aquilo que eu falo. A jovem ou jovem senta nos adolescentes, aí depois vai se afastando um pouco dos bancos. Quando a gente vê, está lá na galeria. E quando a gente vai vendo, está lá na porta. E daqui a um tempo acaba saindo. Por quê? Porque às vezes a gente acabou se afastando dessa videira, acabamos se afastando desse pão, acabamos se afastando desse caminho. Então, a gente tem que sempre estar muito vigilante, muito vigilante. E nessa hora, primeiramente Deus, mas só que em segundo eu penso assim, ó, converse com o seu pastor, converse com a sua mãe, com o seu pai. Por quê? Porque eles querem o melhor para você. Nós somos pais taxados como chatos, mas só que é bom você ser, entre aspas, taxado como chato, e lá na frente, quando
o jovem tiver aquela maturidade, ele fala assim, ainda bem que meu pai, a minha mãe foi chata comigo, por quê? Porque hoje em dia eu tenho essa maturidade espiritual e posso entender. E quantos, esses dias vendo a reportagem referente lá à Cracolândia, quantas pessoas ali você acha que não já ouviram a palavra? Quantos pais chatos ali já não falaram, oh, não vai com essa amizade, não vai com essa pessoa, não faz esse determinado tipo de atitude. Amém? Agora vamos para ele habitou entre nós. Acho que o André quer falar alguma coisa, André? Não, pode ficar tranquilo, dá continuidade aí que tá uma benção. Amém. Então, aqui no tópico 2, né? Ele habitou entre nós. Algo que sempre impressionou a forma em que as pessoas mais importantes, muitas vezes, são acessíveis. Aqui nós vemos, né? Aqui o autor falando que quando a gente quer chegar perto de uma pessoa que tem vamos supor, aqui o autor está falando para você falar com um prefeito, com alguém importante, você vai chegar lá, eu queria falar com o prefeito. Não é assim. Você tem que marcar um horário, e mesmo assim eles podem te enganar. Não, tá bom, vem tal dia aí vão falar para você, aconteceu um imprevisto. Às vezes, nós analisamos aqui, ó, Jesus Cristo, ele é Deus, se fez carne, habitou aqui, e se nós formos ver nessa caminhada dele, ele não estava no meio dos ricos. Ele ia na casa dos mais humildes, é como ele falava, ele veio para os doentes. Ele habitou entre nós, mas não para ficar no meio da elite, porque todo mundo estava esperando um Salvador, e ia chegar, como na outra aula foi dita pelo nosso irmão André, né? Que até alguém falou, não, ele ia chegar num cavalo com uma espada, ia pedir o poder do Pai, ia mandar matar todo mundo, ia ser a força, o reino de Jesus Cristo, ele foi conquistado com amor. O reino dele foi conquistado com a atitude, com as pegadas dele. Todo mundo não tinha quem falasse nada de Jesus. Por quê? Falavam sim, porque eles estavam ele estava vindo de confrontar tudo aquilo que os doutores da lei falavam, que tinha que ser assim, que tinha que ser. Na hora que ele se rebelou lá, que ele falou que na casa dele não era casa de comércio, por quê? Foi a única atitude que ele se rebelou um pouco, mas você vê, ele agrediu alguém? Não. Ele foi ali num ímpeto. Mas só que isso não desabona em nada o seu ministério. Por quê? Porque ali ele estava vendo. Hoje em dia, imagine como está. Naquela época, do jeito que estava, então o Senhor se indignou. Mas só que não tinham nada contra ele, porque ele veio como Deus aqui, não usou poder nenhum, a não ser os poderes que ele usava era para cura, era para libertar, era para salvar pessoas cativas que estavam oprimidas, pessoas que a sociedade já tinha condenado. Você nasceu leproso, você ia morrer leproso, mas não. Jesus ele veio com uma palavra essa de salvação, palavra essa de transformação, e os doutores da lei falavam, não, mas só quem cura era Deus. E veio uma pessoa falando que ele era Deus, eu sou o pão da vida. E eu faço, por quê? Porque todos eram um. Era o Deus Pai, era o Deus Filho, era o Deus Espírito Santo atuando. Agora vamos aqui, Jesus, o Filho de Deus. A gente já falou isso, que foi o tema de terça-feira da nossa leitura, né? O autor coloca aqui, ó, o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus e foi manifesto ao mundo para cumprir na cruz o plano da salvação. Como nós vemos na Igreja Católica, né? Nós vemos um Cristo crucificado, um Cristo que um rosto desfalecido, um semblante caído, mas para nós cristãos a cruz foi a vitória, é ali onde foi vertido um sangue, um preço muito caro, foi pela minha vida, foi pela sua vida, amém?
Alguém tem uma coisa para falar? Não tem, então vamos continuar. Aqui. Aqui, ó. O autor coloca aqui, ó. E Deus ama você de uma tal forma inimaginável, que é o versículo, né? Que é o versículo que tem que estar na ponta da nossa língua, né? Que é o João 3,16. Que Deus, ele amou o mundo dessa tal maneira que ele deu o filho dele, né? Então, será que, como a pergunta que eu fiz, será que nós daríamos a vida de um ente querido nosso para salvar as muitos? Será que a gente aquela coisa de nós sermos imitadores de Cristo? É isso, é a gente se colocar, se compadecer do outro, porque uma coisa que eu lembro que aconteceu, eu estava indo para a escola dominical, aí tinha um rapaz jogado na rua, né? Aí ele passou assim, me pediu alguma coisa, aí eu fui e fui direto, nem olhei para ele direito. Falei, esse cara na rua aqui, tá aqui porque quer. E fui para a escola dominical. Aí na escola dominical foi falar sobre o bom samaritano. Aí eu cheguei, estava lá todo eloquente, falando. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, mas por que você não foi o bom samaritano com o rapaz de manhã? Você estava vindo para a escola dominical, você falou que tá aí todo falando que o bom samaritano ele faz isso. Por que você passou de largo de um rapaz que às vezes queria um pão, queria uma palavra? Então, é fácil nós falarmos e muitas vezes fica muito difícil da gente fazer, da gente atuar. Então, o Cristo aqui se fazendo carne, meu entendimento, né? Às vezes alguém pode ter outro. Ele veio e mostrou todas as fases da vida. Ele nasceu de uma mulher, foi escolhida. Muita gente fala Maria como qualquer pessoa, não. Eu tenho um respeito Maria, assim, não como santa, mas como uma pessoa. Você acha que Jesus, Deus, aliás, Deus ia escolher qualquer pessoa, qualquer menina que não tivesse as qualidades para receber o Filho de Deus? Não. Foi, escolheu uma pessoa idônea, uma pessoa especial, e ali. E tanto o pai o pai de Jesus foi uma pessoa também, porque aconteceu naquela época, uma jovem ficar grávida, o rapaz João ia sair fora, falou, opa, eu vou, mas não, aí o Espírito Santo de Deus vem e falou, não, ó, é de Deus, pode cuidar, pode, por quê? Aí vem o nosso Salvador. Então, ele passou por todas as fases, ele foi bebê, ele foi criança, ele foi jovem e passou. Então, aí eu vejo que eu não tenho desculpa, às vezes, para falar, não preciso servir a Deus, porque eu sou muito jovem ainda. Eu não preciso servir a Deus ainda, porque ainda tem muito tempo. Desde a antiguidade, meus avós falavam, pessoas falavam que Jesus está voltando. Jesus está voltando, sim, e Jesus já voltou para muita gente. E tinha gente que estava na presença do Senhor, tinha gente que não estava. Então, nós continuamos nesse caminho que só tem um caminho, né, irmão? Como é dito. E só tem uma verdade. Amém? Fala alguma coisa aí, André, para me ajudar, que eu tô vendo você preparando a espada aí. Pode falar. Eu estava procurando o texto aqui que você estava falando, de Maria. Eu acabei achando aqui, graças a Deus. Olha só o que o anjo falou para Maria. Se vocês quiserem acompanhar aí. Lucas 1. Lucas 1, 26.
Estezinha tá sem a Bíblia, né? Porque a sua tá apoiando aí. Cuidado pra não derrubar. Ó, Lucas 1:26. Diz assim, ó. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Olha só esse versículo. Entrando o anjo aonde ela estava, disse, essa é a minha tradução, tá? Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. É desse texto aqui que os católicos fazem essa reza, né? Bendita és tu entre as mulheres. Não foi isso que Cristo nos ensinou, né? Bendito é o fruto do teu ventre. Porém, foi uma mulher escolhida, né? Uma mulher bem-aventurada. Então, o que o Denis falou aí é verdade. É uma mulher, sim, que nós temos que admirar, sim, na Bíblia Sagrada. Assim como nós admiramos a vida de Paulo, assim como nós admiramos a vida de Moisés, de Elias, assim também tem que ser com a vida de Maria. Mas ela não precisa estar pendurada no nosso pescoço, ela não precisa estar pendurada na parede da nossa casa, tá? Então, só fazendo uma ressalva aí, tá, Denis? Obrigado. Amém. Agora, como disse o tema, conhecendo a Jesus de Nazaré. Aí eu vou perguntar para o Alessandro. Alessandro, como você conheceu Jesus de Nazaré? A gente, posso dizer que nos momentos mais difíceis, né? Tá me ouvindo? Estou. Porque a gente sempre tem o nosso Jesus, o nosso Deus, como os dos nossos pais, muitas vezes, por ouvir falar. A gente conhece mesmo quando a gente passa por oportunidades da vida ou por situações que a gente vê que só é Deus na nossa vida e que não tem outra explicação. Aí a gente começa a conhecer. Porque o meu conhecer foi por rebeldia, por não me atentar muito a estar dentro da igreja e conheci pelo lado mais difícil. Mas eu aprendi e depositei minha confiança nele, que é o que eu acho que é o que a gente tem que se apegar, porque nós muitas das vezes como vivemos mais ou menos igual o, o povo depois de Israel, depois que Josué morreu, que ele precisava de uma pessoa ali. Muitas vezes a gente precisa ter um pastor ali falando com a gente, nos guiando. Se o pastor não dá aquela atenção, a pessoa desvia. Ou se o irmão não dá um bom dia, um paz do Senhor, muitas vezes passou e não viu do lado a pessoa. E esquece do caminho que foi o que você falou. O caminho que é Cristo. Nós temos que fazer essa opção de dar a Cristo, né? De que Cristo deu essa oportunidade. Né? Eu falei até me expressei errado, nós darmos a Cristo, não. Cristo deu essa oportunidade para nós. E basta nós ter a sabedoria de ir por esse caminho, de ir até o encontro de Jesus. E graças a Deus, para nós que estamos nesse tempo, eu creio que Jesus está mais perto de nós do que antigamente. Porque basta ganharmos 10, 20 minutos de orações, que saímos com a grande e
boa sensação que Deus está do nosso lado, que somos fortes, que somos vencedores e que não vai acontecer nada de mal. Até na questão de uma doença, se quando a gente está passando por uma enfermidade ou que quando tem um dos nossos enfermo, a oração muda e não poderia ser assim. Nesse momento agora que estamos vivendo agora, até a nossa oração tem que ser mudada. Porque quando muitas vezes nós oramos mais com força, com fé, quando estamos passando o eu. Agora, quando o Denis está passando, só um exemplo, tá, Denis? Espero que Deus abençoe sua casa continuamente. O irmão Denis pediu oração. Tá bom. Aí eu vou lá orar, eu oro 2 minutinhos ali, porque é pro irmão Denis. Não, eu tenho que orar da mesma maneira que eu fosse orar, fosse uma causa minha, porque nós somos todos iguais, somos todos irmãos. Então eu tenho que ir lá e pedir para Deus do mesmo jeito que eu estou pedindo para mim. Porque o pensamento que eu aprendi, se eu pedir para Deus a sua causa do mesmo jeito que eu peço as minhas, eu acho que minha oração vai ter efeito. O meu contato com Deus vai acontecer. Porque se eu for, porque é por Deus, eu vou orar de qualquer jeito, Deus não vai nem receber essa oração. Eu não vou conseguir ter esse contato com Deus. Então é a cada dia. As meninas têm uma coisa muito boa, os meninos, que tem algo que a gente não teve. Muitas vezes eu e o Denis, nós, nessas aulas que a gente tem que preparar, nós aprendemos muitas coisas que a gente perdeu porque nós não estávamos dentro da igreja com essa idade. E são detalhezinhos que nós aprendemos juntos com vocês. Pode falar aí, Denis. Agora eu vou perguntar para a nossa irmã Esther, que está na casa do André. Ela sabe ligar o microfone aí? Sim. E você, Esther, como você conheceu Jesus? Pai do Senhor, Esther, bom? Tudo. Eu já nasci num lar cristão, mas foi muito bom conhecer Jesus. E é isso. Sim. E nesse lar cristão que você conheceu, você ia para a igreja, mas quando uma coisa que a gente for analisar, da sua casa, quem está indo? Só está indo você e o Mateus, né? Sim. E agora que você não tem, vamos supor, seu pai não vai com você, sua mãe não vem com você, quem é que te funciona? O que faz você querer estar na igreja? É o Espírito Santo. Isso. Aí nós vemos a diferença, irmão, porque às vezes eu poderia ir para a igreja por uma mera comodidade. Meus pais vão e estão me obrigando. A Estherzinha, ela tinha toda a oportunidade de estar em casa e falar assim, não preciso de igreja, minha mãe não vai, ou meu pai não vai, ou meu pai vai em outro, e não. Então, às vezes nós acho que nós estamos na igreja só como espectadores. Não, nós não estamos na igreja só como espectadores. Vocês são ativos. Basta apenas o quê? Aquela passagem. A semente está caindo aonde? Está caindo nas pedras? Está caindo no solo bom? Então, que nós possamos estar o quê? Estar com esse solo bom. Ir para a igreja com pensamentos bons. A nossa irmã Yasmin. Irmã Yasmin, como você conheceu Jesus, irmã Yasmin? Vai se preparando que eu vou perguntar para todo mundo. Na verdade, é igual eu vou falar igual a Esther, eu também já nasci num lar cristão. Tipo, a parte da família da minha mãe não é cristã. Mas a parte da família do meu pai já é. Então, tipo, aí falar em qual caminho eu andei, é lógico. A parte da família da minha mãe é mais perto de mim. Só que, na verdade, você pega mais influência dos seus pais, né? Então, o fato do meu pai não ir para a igreja não quer dizer que ele não é cristão. Porque sim, ele é cristão.
Então, isso, para mim, eu já nasci conhecendo Cristo, né? Então, até hoje, não é nada pra falar. E a gente vai morrer e não vai conhecer ele completamente, né? Verdade. Só lá na glória que a gente vai perguntar todas as nossas curiosidades. E você, Luana? Eu também já nasci no lar cristão, né? Desde pequenininha. Que benção. Rebeca? Nossa, que estilo! Ô, Denis, eu tô aqui com a minha prima, a Valentina, e a gente já nasceu no berço evangélico, né? Porque o meu avô sempre foi pastor, que meu avô é pastor, e aí os meus tios e a minha mãe também são crentes, então quando... São crentes! São crentes! Então, quando nós duas, quando a gente nasceu, a gente já ia para a igreja, desde sempre, né? Sim. E você, igual você já se batizou nas águas, né? Então, a partir do momento que você optou em batizar nas águas, você aceitou que Jesus era o seu Salvador, seu único e suficiente Salvador, certo? Uhum. Então, e você conheceu a Cristo assim, né? Uma coisa é aquilo, você ia com a sua mãe, ia para a igreja, mas assim, quando você acha que você falou assim, opa, eu vou me batizar algo importante. Você pensou nisso na hora de se batizar? Oi? Falando assim, a gente quando vai se batizar é algo muito importante. Às vezes muitas igrejas não dão tanta ênfase para isso, assim, no sentido, eles querem números, mas só que nós, assim, que temos um pouco, como o Givaldo, como a Geila, como se disse, seu avô, pastor, então já tem aquela conotação de que não apenas você assim, vou me batizar, que é vou lá nas águas e me batizo, posso participar da ceia, certo? Foi quando você sentiu assim que você falou, opa, estou preparada, não é brincadeira, não é... Entendeu a pergunta ou não? Entendi. Faz um ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a pensar nisso para chegar no final do ano passado e tomar a decisão. Certo. Aí isso entra naquela conotação que eu falei, né? Eu perguntei para vocês, algo que a gente quer muito e para isso você foi orar, você ficou temerosa e falar, não quero só apenas me batizar por batizar, né? Certo. E sua prima também é a mesma coisa, sua prima já é batizada? Ainda não. Não, então peça conselhos para a Rebeca. Que a Rebeca... E você, Gabi? Gabi? Oi. Oi. Apareceu. Esqueci a pergunta. Qual foi a pergunta mesmo? Como você conheceu Jesus? Desde pequena também. Eu já nasci. Certo. Bom. Esther Santos, que não quis aparecer na live. Oi. Oi, tudo bom, Esther? Tudo. Como você conheceu a Cristo, Jesus Cristo? Desde pequenininha, eu sempre fui para a igreja, né? Só que eu fui aceitar Jesus mesmo, eu acho que com 11 anos. Porque quando eu era pequena, eu só ia com os meus pais mesmo, eu não entendia muito bem. Só que eu aceitei Jesus com 11 anos. Esse é um privilégio. Pode ver que quem tem pai e mãe que nasceu e vocês nasceram no berço evangélico,
é algo, não digo mais fácil, porque a gente vê que tem muita gente que nasceu de berço evangélico e tem uma hora da vida que você acaba se afastando. Mas, igual eu não fui criado num berço evangélico, né? Então, eu fui conhecer agora eu vou falar como eu conheci primeiro a igreja para depois conhecer Jesus. Desde pequeno, eu frequentava a igreja católica, né? Quase até fui coroinha tal, e obrigado. Minha tia me forçava a ir na igreja de manhã, no domingo, tal. Aí fui, fiz primeira comunhão, tal, tudo certinho, como a igreja católica ensina. Aí depois aconteceu o quê? Meu primo começou a namorar com uma menina da Assembleia. Aí eles me chamaram para o noivado dele, que foi na nossa igreja. E na época a menina morava aí. Tinha uma casa nos fundos da igreja aí. Aí o que aconteceu? Eu conhecia o pessoal da época aí eles me chamavam para ir, mas eu não gostava de, entre aspas, da igreja evangélica. Por quê? Porque eu conhecia um evangelho de um rapaz que falava que era evangélico e a conotação dele do evangelho era totalmente diferente. Ele falava palavrão e fazia um monte de coisa errada. Então eu entra naquilo que a Yasmin falou. Às vezes a gente molda uma categoria por conhecer um só dessa categoria, e ainda mais esse daí errado. Aí, e resumindo a história, aí começaram a me chamar, aí eu ia para igreja católica de manhã, ia para evangélica à noite, para católica de manhã. Isso ficou mais ou menos umas 3 semanas. Eu fiquei indignado. Eu falei, não, mas como posso estar indo em 2 igrejas? Eu fui domingo foi no sábado. Aí eu peguei e falei assim, eu vou para a igreja. E o Senhor fala comigo de uma maneira especial. Qual é a igreja certa? Para mim ficar. Aí eu fui orando a Deus. Aí eu peguei e falei, eu vou sábado na evangélica e de noite eu vou na católica e vejo qual. E o Senhor vai falar comigo. Aí o que aconteceu? No sábado mesmo estava o nosso irmão Aloysio, que era da nossa igreja, falou uma pregação assim. Olha que eu já conheci, eu por estudar na primeira comunhão, que é como se fosse a nossa escola dominical, eu tinha já um conhecimento de Jesus, mas eu vi Jesus falando comigo de uma maneira tão especial que na hora que eu me vi, eu já estava lá no púlpito, na frente do púlpito, né, ajoelhado e chorando. Então, conhecer Jesus independe da gente, assim, no sentido, a gente apenas tem que se entregar e querer conhecer dele. Agora, a Giovana, que é a nossa visitante, né? Fala aí, Giovana, como você conheceu Jesus? Eu não nasci em berço evangélico, e quando a minha mãe conheceu o Tiago, ele e a minha tia Aline me levavam para a igreja, quando eu tinha uns 4 anos. Só que aí minha mãe, depois que ela aceitou a Cristo, batizou, a gente ia ir numa outra igreja. Só que eu nunca levei a sério, sabe? Eu ia por ir, porque minha mãe me levava. Até o momento que minha mãe começou a falar que ela não ia me levar nem por força, nem por obrigação, né? E aí, quando eu voltei para Santana, por uns 12 anos mais ou menos, eu comecei a ir na escola dominical do André. E, sei lá, eu senti uma coisa assim diferente, sabe? Eu comecei a gostar mais, me interessar mais. E eu lembro até hoje, que foi o primeiro retiro que eu fui. E era um momento que a gente estava louvando. E naquele momento eu olhei para mim e eu falei que eu não queria trocar aquilo por nada do mundo. Então, desde então, eu comecei a me dedicar mais assim a Deus, me batizei. E foi assim que eu me encontrei com Jesus, entendeu? Amém, que bênção, né? Então, como o nosso tema hoje foi conhecendo Jesus, eu peço a vocês que nas próximas aulas, como o André mesmo disse, né? A gente vai aprender como, referente à próxima aula, é o caráter de Jesus. Então, vamos se esforçar e tentar, nessas lições agora, ler o máximo, buscar o máximo de Jesus para a gente fortalecer a nossa fé espiritual, para que nós possamos estar firmes contra qualquer coisa. Ainda mais nesse tempo de agora que a gente está
nessa pandemia aí, onde a gente, entre aspas, alguns estão privados de sair, ou então, referente ao pai de vocês ou a mãe, dependendo do segmento do serviço, não pode, que a gente possa conversar mais com nossos pais, às vezes não nos fechar também tanto no quarto e ficar pesquisando ou conversando coisas que vão, entre aspas, nos afastar um pouquinho de Deus. Então, quem puder, dá uma lidinha na palavra, medita, qualquer dúvida, tem esse grupo nosso agora, que não é só para comunicar no dia que vai ter. Às vezes alguém em off pode estar passando por alguma dificuldade, pode comunicar a gente. Amém? O André, quer falar alguma coisa, nosso André? Ele precisou sair. Ele deu uma saidinha, né? Não vi aqui. Então é isso. O nosso tema hoje foi conhecendo a Jesus. Eu conheci um pouco da vida de vocês. Eu esqueci de... Alguém ficou sem falar? Eu creio que eu perguntei para todos. O Vinícius acabou saindo, né? Vinícius foi. Ah, acabou. Ah, tá. Então, cadê o nosso irmão Cláudio? Não tá aí? Então, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Queria fazer alguma pergunta? Amém, então. Então, nosso irmão Alessandro também vai estar falando alguma coisa. E em seguida ele ora, ou se ele quiser passar para alguém orar também, o que ele sentir no coração dele. Certo. Amém, irmão Alessandro? Amém. O irmão Cláudio pediu para avisar que precisou dar uma saidinha, por isso que ele não está acompanhando a aula, para você finalizar a aula, mas como você já jogou aqui para mim, eu vou escolher alguém aqui que falou bastante hoje para orar por nós. Teve Amém. 14 pessoas ficou com a gente na sala. Hoje teve todos os alunos nossos estavam na sala. Só mesmo falar aqui um pouquinho só sobre mesmo a conclusão que está na revista, né? Que está aqui assim na revista. Agora você já conhece melhor a Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne. Nessa lição, podemos perceber o quanto Deus nos amou, entregou o seu Filho unigênito para que pudéssemos ter a vida, e a vida em abundância. No entanto, para que possamos verdadeiramente ser alcançados por tão grande a graça, é necessário nascermos de novo, através do alto de aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Seja você um porta-voz dessa palavra de todas as pessoas que você conhece. Anuncie Jesus como Salvador da humanidade. Esse momento que a gente vivemos é o mais imprescindível para isso, né? Acho que é a época que você mais está vendo pessoas lembrar de Deus. Eu espero que não seja só por essa crise, que depois que passar as pessoas voltem a esquecer de Deus, que voltem mesmo a se apegar. E agora, mais do que tudo, nós como servos de Deus, passar essa mensagem e mostrar o que Deus tem para nós. Porque se nós ficarmos de boca fechada, ou muitas vezes chega que nem... Eu até brinco com o André, que ele fez aquela live lá e mandou para nós. Nós mandamos para todo mundo. Eu mandei para bastante gente, pessoas que não são crentes. E é isso que a gente tem que fazer, divulgar. A gente não está podendo. E quando acabar isso, a gente evangelizar face a face, que nem o irmão Denis falou mesmo. Precisar, estamos aqui para ajudar, porque todos nós aqui somos dependentes um do outro. Se nós não ver o outro como irmão, nós não conhecemos a Cristo. Então, nós temos que mostrar que nós conhecemos a Cristo assim. Um se preocupando com o outro. Então, a gente tem que lutar e buscar
que isso aconteça. O André chegou, aí o André escolhe quem vai orar e falar alguma coisa aí também. Irmãos, desculpa aqui, tá? Deu uma saída aqui que fui ver algo no fogo ali. Peço perdão. Primeiramente, aí, Deus abençoe a todos, tá? Pelo bom proveito, pelo tempo aí falando sobre a palavra. Os testemunhos também que nos edificaram. Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? A gente está feliz aí pelo resultado. E lembrando, convide um adolescente, não precisa ser cristão, não, vizinho da sua escola, convide, aproveita esse aplicativo, tá? E vai ser uma bênção. Eu tenho só uma pergunta aí, sobre a última aula. E até falar para o Denis preparar uma pergunta dele para a próxima aula. E eu falo uma pergunta sobre a aula passada. Qual lugar era mais fácil de evangelizar? Galileia ou Jerusalém? Galileia. Quem falou Galileia? Eu. A Yasmin. Por que Galileia? Porque Galileia tinha mais pessoas humildes e Jerusalém tinha muitos ricos. Amém. Não que não tivesse pessoas, né? Graças a Deus alguém respondeu aí. Tá? Fica a dica aí, tá bom? Próxima aula aí para o Denis fazer alguma pergunta sobre a aula de hoje. Tá bom, pessoal? Deixa eu só ler um versículo antes de terminar aqui, que estava me impulsionando. Em Oséias 6:3. Essa tradução aqui eu estou buscando direto do computador, não sei qual tradução que é. E está assim, em Oséias 6:3, que diz assim, ó. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva certa, e ele nos virá como uma chuva, como uma seróide que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos. Então, ele pede que nós conheçamos ele e ainda prossigamos a conhecer. Então, é aquilo. Continue pesquisando, continue orando, continue buscando, que só em Cristo nós vamos conseguir os nossos objetivos. Amém? Amém. Glória a Deus. Cadê a Giovana? Giovana tá aí? Tô. Giovana aí que nos ajudou, né? Participou da aula. Deus abençoe, viu, Gico? Obrigado pelo carinho, tá? E você também, gente. Saudades da aula. Ora por nós, tá bom? Eu? Tá, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te dou graças por essa oportunidade de, mesmo não estando na tua casa, nós estamos aqui reunidos, aprendendo mais sobre a tua palavra, aprendendo mais sobre ti, e nós venhamos guardar os teus ensinamentos nos nossos corações, Pai. Continue abençoando a todos que estão à frente disso, os professores, os capacitando e dando sabedoria para ensinar esses adolescentes, que não é fácil de instruí-los. Abençoe também os adolescentes, dando sabedoria, abrindo o coração deles para a tua palavra. Que logo tudo isso passe e que nós possamos estar reunidos na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Denis? Está terminada nossa escola dominical. Então, finalizar, agora já é hora de almoço. Para finalizar aí, graça e paz.